Alunos, vamos para a nossa segunda aula do dia, que é a nossa aula de história, onde nós vamos falar sobre a sociedade. E esse conteúdo está na página 39 a 44. Portanto, fiquem à vontade para me acompanhar pelo slide ou pelo livro. Basta prestar atenção aí quando eu falar a página e aí vocês vão me acompanhando, ok? Nesse primeiro slide diz que, desde os tempos mais antigos da história humana, o homem vive em um grupo. Por isso dizemos que o homem é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados, organizados na Mesopotâmia e na África. Esses homens, eles acharam mais prático se estabelecerem em locais com águas, como vocês estão vendo aí, onde tivessem águas abundantes e a caça também, pois a vida ficaria mais fácil e não seria preciso buscar alimentos em locais distantes. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povoados, surgiram as inovações tecnológicas, como o controle das águas dos rios e o aparecimento da roda e da escrita. Então, essas pessoas elas procuravam, né, como vocês estão vendo aí, morar perto, né, de florestas, morar perto de rios, onde a água e a caça fossem abundantes, porque eles precisavam se alimentar. Na página 40 diz que, a princípio, o homem vivia em bandos, comandados pelos mais velhos, né, do grupo, pois era aquele que tinha mais experiência. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo graças aos casamentos com outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas, né? Há então a propriedade, né? Era coletiva, até então a propriedade era coletiva, ou seja, não existia dono. Tudo que era produzido pertencia a toda a comunidade. Não era assim, essas terras são minhas, o que eu vou produzir aqui é só meu. Não, tudo era de todo mundo, eles produziam as coisas e tudo era dividido entre eles, tá? Como essas famílias cresceram, houve a necessidade, né, de se determinar os locais onde cada um iria ficar. Prestem atenção que essa parte é muito importante, alunos. Na página 40, lá no quarto parágrafo, abaixo da imagem. E aí surgiu então a propriedade privada. E com esse fato começaram os problemas, dando início às brigas pelas melhores terras. Aqui, aqueles que não tinham nenhuma relação muito próxima com o chefe do grupo receberam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais, quer dizer, não tinha água, a terra não era boa. Empobrecidos, com fome, retornaram para os seus antigos chefes e se submeteram aos trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, quer dizer, as sobras das colheitas, e organizavam grupos para tomar as terras de outros povos. Então, aí começou a ganância, né? Eles começaram a querer mais e mais e mais. E aí começaram as guerras nesse período. Tudo que era por coletivo, tudo que era na coletividade, tudo uma coisa só para todo mundo, começou a dar errado, começou a se desfazer. E aí eles começaram aí a ter brigas por terras, começaram as discussões. E aí nesse próximo slide diz que as guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular riquezas e poder. Esses chefes foram se transformando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos por meio do sistema de retribuição através dos impostos. Os escravos eram adquiridos por meio de guerras ou dívidas e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí
o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança e a administração e a religião. No caso do Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes de os europeus chegarem. Não existia a presença do Estado. Os grupos que viviam no território brasileiro eram seminômades, deslocavam-se de um lugar para outro de acordo com as suas necessidades. Esses grupos também não tinham noção do acúmulo de riquezas. Eles faziam o escambo, que era a troca de mercadorias sem interferência do dinheiro. Então, essa página 41, onde fala aí de Estado, né, que diz aí que no Brasil nós não tínhamos, né, uma organização, né, como Estado. A nossa era diferente. Antes dos europeus chegarem, com os europeus chegando, que foi se criando aí o Estado, né? E o que faziam esse Estado? Esse Estado, ele era organizador. Eu vou sublinhar para vocês, tá? Ele aqui. O Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração e a religião. Só que tudo isso aconteceu depois que os europeus chegaram. Porque enquanto os europeus não estavam aqui no nosso país, os grupos, eles viviam no território brasileiro e eles eram seminômades. Mas por que seminômades? Porque eles deslocavam-se de um lugar para outro de acordo com suas necessidades. Por exemplo, eles estavam em um lugar e tinha muita caça, muitos animais para comer, rio para pescar, tudo. Quando eles percebiam que ali já não estava muito bom, que estava faltando comida, eles iam para outro lugar, né? Eles também não tinham dinheiro. Como vocês já sabem, eles faziam a prática aí, ó, do escambo, né, que era a troca de mercadorias sem interferência de dinheiro. Então, eles faziam a troca aí de mercadorias. Ok, alunos? Por isso, muitos historiadores afirmam que, no Brasil, a ausência de propriedade privada e de comércio, com a presença de dinheiro, ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Porém, nem tudo era coletivo. Objetos pessoais eram privados, bem como os caciques poderiam ser pagos por seus serviços ou produção coletiva. E aí, alunos, só para fixar melhor, eu vou estar relembrando com vocês, né, o que vem a ser o escambo, né? O escambo é a troca de mercadorias sem interferência do dinheiro. E seminômades, professora? São grupos que se deslocavam de um lugar para outro, de acordo com as suas necessidades. E vocês sabem também que no Brasil não existia Estado antes dos europeus chegarem. Por que não existia Estado? Porque os brasileiros, eles eram seminômades, né? Os seminômades deslocavam-se de um lugar para outro, de acordo com as suas necessidades. Agora, alunos, nós vamos para as nossas atividades, que são nas páginas 42, 43 e 44. E aí diz, descreva como você imagina que era a vida do grupo social quando havia propriedade coletiva. Como é que vocês acham que era a vida desse grupo, dessas pessoas quando eles viviam de forma coletiva, onde tudo era dividido? Letra B, surgiu a propriedade privada, cada um foi para o seu canto. Como é que você acha que é? Que era tudo isso? No 2, registre a sua opinião a respeito da afirmativa a seguir. Você vai ler e vai dar a sua opinião. Na 43, no Brasil existiu o Estado antes dos europeus chegarem? Por quê? O que são grupos seminômades? O que é o escambo? E no 4, você vai pesquisar os serviços públicos que devem ser oferecidos pelo Estado à população e escreva a qualidade deles no município que você mora. Quais são os serviços que são
que devem ser oferecidos a nós, moradores de cada município? Saúde, educação de qualidade, segurança, não é isso? E aí vocês vão colocando todas elas e você vai dizer se tá boa ou se tá ruim, se precisa melhorar, tá? Por exemplo, educação, você vai dizer se tá boa ou se está ruim. Transporte, se tá bom ou se está ruim. Ok, alunos? E na página 44, na questão 5, você vai observar o infográfico sobre o surgimento da propriedade privada e escreva nas lacunas a explicação de cada parte dele. Propriedade privada. Aí você vai lembrar lá daquele parágrafo que eu li para vocês, lá na página 40, de tudo que eu expliquei. E aí você vai observar aí tudinho, as imagens, e vai ver da leitura lá, vai ver onde se encaixa cada uma daquelas informações aí, vai escrever. Ok, alunos? Então, aí é a questão 5 da página 44. Então, observem o infográfico, as imagens, para vocês poderem responder as questões de vocês. Antes de encerrar a nossa aula, eu vou fazer a correção das atividades anteriores, tá? Portanto, nós vamos voltar lá na página 30 para fazermos as correções das atividades anteriores. Começando na página 30, que grandes fatos contribuíram para os seres humanos pararem de ser nômades? A descoberta da manipulação do fogo, agricultura, pastoreio, né? Foi o que contribuiu aí. Então, a manipulação do fogo, pastoreio e agricultura. No 2, vocês tinham que completar. E ficou assim. Com a descoberta da manipulação do fogo, a vida dos seres humanos mudou bastante. Agora podiam se aquecer durante a noite, sem depender apenas de agasalhos de pele, ter luz quando quisessem assustar predadores, que podiam invadir suas cavernas, cozinhar carne que se tornava mais saborosa. Na 3, vocês iam marcar somente uma opção, e a opção correta é a última aí, última opção, essa é a correta, ok, alunos? Página 31, questão 4, era para observar a imagem e completar. Os homens da imagem são chamados de pré-histórico ou homens das cavernas. Eles estão vestindo roupas feitas com peles de animais. Eles faziam fogueira para se aquecer e espantar os animais predadores. O 5. Quais foram as grandes descobertas do homem primitivo? Foi o fogo e o uso de pedra e do metal para fazer ferramentas. No 6, qual era a utilidade do fogo para o homem das cavernas? Né? O fogo era utilizado para se aquecer, afugentar animais predadores, cozer alimentos e gerar iluminação. No próximo, que já é na página 35, vocês tinham que marcar as opções aí relacionadas aos povos sambaquis. Então, era a primeira opção, a quarta opção, quinta e sexta opção. Vocês tinham que marcar. E no 2, escrever quais eram as possíveis finalidades dos sambaquis brasileiros. Era moradia, abrigo temporário, sepulturas, descarte de alimentos, depósito de materiais. Na questão 3, vocês tinham que circular aí, né, no mapa, outros locais do mundo onde podemos encontrar os sambaquis. No 4, tinha que pintar a primeira cena de amarelo e a segunda cena de vermelho, tá? Na questão 6 é pessoal. A questão 5, a tia pulou, desculpa. Vocês só tinham que circular aí aqueles que correspondem aos instrumentos utilizados pelo povo sambaqui, tá? 6 é pessoal. A questão 7, vocês tinham que explicar por que da descoberta da agricultura ter modificado completamente a vida do homem pré-histórico. E aí, a agricultura modificou a vida do homem porque ele passou a preparar a terra para os plantios, né? Cuidar das plantas, colher,
E com todas essas fases demandam tempo. Os grupos pré-históricos tiveram que se fixar em território, tornando-se sedentários. E aí na questão 8 vocês tinham que fazer aí, né, pintar essas cerâmicas aí, semelhante à estética marajoara. Eu coloquei algumas imagens aí para vocês, tá? E também havia mostrado muitas durante aí a aula. Então, aí só para vocês terem ideia de quem não fez, como deveria ser feito, ok, alunos? Então, por hoje é só. Nossa aula se encerra aqui. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.